Essa é a história de como alguém que se diz seu amigo pode se tornar um louco obsessivo, capaz de fazer o impensável. Como algo que parecia ser apenas uma amizade, terminou em um dos piores crimes da Inglaterra. Isso é o que vamos descobrir agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que chocou a Inglaterra, o caso Alice Adams e Tibor Vaz. Esse caso, pessoal, ele teve uma enorme repercussão lá na Inglaterra e a história dele é bem sinistra. Bom, peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final e se vocês gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 10 de agosto de 2011, a polícia atendeu a um chamado em um apartamento localizado em New Road, Harlington, perto do aeroporto Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Ao entrarem no apartamento, os policiais se depararam com uma cena de filme de terror. Havia 2 corpos e muito sangue no local, além de bebidas e drogas. Logo, uma investigação se iniciou para entender o que havia acontecido ali e quem era o responsável por aquele terrível crime. 3 semanas antes do fatídico dia, Alice Adams, uma jovem de 20 anos, havia começado a trabalhar em um hotel chamado Radisson Blu Edwardian. Ela fez vários amigos rapidamente, pois era uma pessoa simpática e muito comunicativa. Dentre esses amigos estava Tibor Vaz, um jovem que havia se mudado da Hungria para a Inglaterra e já estava trabalhando no hotel há cerca de 1 ano. Alice veio de Iverheath, em Buckinghamshire. Segundo seus amigos e familiares, ela tinha um grande amor pela música e, inclusive, tocava alguns instrumentos. Tibor Vaz também gostava bastante de música e também tocava alguns instrumentos. Esse gosto em comum com Alice fez com que eles ficassem mais próximos. Tibor, que nasceu e foi criado em Budapeste, capital da Hungria, foi descrito como um jovem inteligente, esforçado e responsável. De acordo com fontes, quando ele tinha 15 anos, o seu pai faleceu, algo que deixou a família em uma situação de vulnerabilidade econômica, já que era o pai de Tibor quem sustentava toda a família. Como Tibor era o mais velho dentre todos os seus irmãos, ele assumiu a responsabilidade de trabalhar e sustentar a casa. Ele tinha planos de conseguir uma vaga para estudar na Universidade de Budapeste. Então, no ano de 2008, se inscreveu para essa universidade, mas não foi aceito. Tibor continuou morando e trabalhando em Budapeste, até que, algum tempo depois, decidiu se mudar para a Inglaterra em busca de uma oportunidade de trabalho. Na Inglaterra, conseguiu emprego no hotel Radisson Blu Edwardian e boa parte do seu salário ele mandava para sua família na Hungria. Apesar de não ter conseguido ingressar na Universidade de Budapeste, Tibor não desistiu e continuou tentando. Agora, vou falar da terceira figura central dessa história, Attila Ban. Attila, assim como Tibor, também era natural da Hungria e havia se mudado para a Inglaterra quando era mais novo. Ele tinha 31 anos na época dos fatos, era assumidamente gay e também trabalhava no hotel Radisson Blu Edwardian. Attila era considerado um dos melhores funcionários do hotel e tinha uma grande experiência na área. Ele já havia trabalhado em vários hotéis ao longo de sua vida, inclusive em hotéis nos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio de funcionário do ano várias vezes, incluindo o ano de 2011, ano em que aconteceram os fatos narrados aqui. A sua vasta experiência na área, juntamente com seu bom desempenho, fez com que fosse promovido a gerente. De acordo com fontes, Attila deixou a Hungria devido ao grande preconceito que sofria por ser gay. A situação para ele no país não estava nada boa, e ele sentia que não teria nenhum futuro se ficasse lá. Pensando nisso, Attila decidiu se mudar de país, uma decisão que não só mudou a sua vida, mas também a vida de Alice e de Tibor. Quando Tibor se mudou para Londres e começou a trabalhar no hotel Radisson Blu Edwardian, Attila fez dele o seu protegido. Os dois eram do mesmo país, e Attila quis ajudar o jovem a se adaptar na Inglaterra. A mãe de Tibor ficou muito feliz quando soube disso.
Ela achava bom que Tibor tivesse alguém para cuidar dele enquanto estava longe de casa. Algum tempo depois, Átila conseguiu comprar um apartamento em Londres e perguntou a Tibor se ele gostaria de morar com ele. Ambos moravam sozinhos. Tibor pagava aluguel, então Átila propôs que o jovem morasse com ele sem precisar pagar nada. Só pediu que o ajudasse nas tarefas domésticas. Tibor aceitou a proposta de Átila e apreciou o fato de ter um amigo que estava o ajudando em praticamente tudo. Mas a verdade era que Átila queria muito mais que amizade. Só que Tibor demorou para perceber. Quando Alice Adams começou a trabalhar no hotel Radisson Blu Edwardian, ela e Tibor desenvolveram uma grande amizade e depois começaram a sair. Nessa mesma época, Átila ficou com muitos ciúmes e começou a dar em cima de Tibor, revelando a ele as suas verdadeiras intenções. Tibor foi direto em suas palavras, dizendo para Átila que eles eram apenas amigos e nada mais além disso. Átila não demonstrou, mas no fundo ficou furioso. Em sua cabeça, Tibor era uma pessoa ingrata. Átila acreditava que havia feito de tudo para o jovem, ajudado no trabalho, oferecido moradia, e mesmo assim não houve retribuição. Pensando nisso, Átila prometeu para si mesmo que as coisas não ficariam assim. Tudo piorou quando Tibor começou a sair sem ele. Átila sentia que estava sendo deixado de lado. Além disso, Tibor finalmente havia conseguido uma vaga na Universidade de Budapeste, na Hungria, e estava com planos de retornar para o seu país para iniciar os estudos. Isso era algo que Átila não queria. Era algo que ele não poderia permitir. Como vocês já perceberam, Átila estava obcecado por Tibor e temia que, se ele voltasse para a Hungria, nunca mais se veriam. Isso acabou gerando uma discussão entre eles, mas não passou disso. No entanto, o pior ainda estava por vir. No dia 9 de agosto de 2011, Átila disse a Tibor que deveriam comemorar a entrada do jovem na Universidade de Budapeste. Átila propôs para Tibor que eles fizessem uma pequena confraternização em seu apartamento e pediu para que ele convidasse Alice. Tibor ficou muito feliz e concordou com a proposta de Átila. Em sua cabeça, Tibor provavelmente pensou que o amigo estava feliz por ele ter conseguido realizar um dos seus sonhos, que era o de ingressar na Universidade de Budapeste. Ele, inclusive, já estava com viagem marcada para a sua terra natal, onde daria início aos seus estudos. Mas a verdade era que aquela confraternização iria acabar de maneira trágica para Tibor e Alice. Mais tarde, naquele mesmo dia, Átila, Tibor e Alice se reuniram no apartamento para comemorar. Já no dia seguinte, 10 de agosto de 2011, nenhum dos três compareceu ao trabalho no hotel Radisson Blu Edwardian. Os demais funcionários do hotel ficaram preocupados e tentaram contato com os três por diversas vezes, mas ninguém respondia. Então, por volta das 3 da tarde, os funcionários do hotel decidiram entrar em contato com as autoridades e informar sobre o que estava acontecendo. Quando a polícia conseguiu entrar no apartamento de Átila, eles encontraram Alice deitada no chão da sala, com a cabeça coberta por um travesseiro. Ela estava quase toda coberta por sangue, e em seu corpo havia inúmeras perfurações na região do peito e nas costas, causadas por um objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. Tibor foi encontrado em um dos quartos do apartamento. Ele estava em cima da cama e completamente nu. Em seu corpo havia menos sangue, se comparado com o de Alice, e os policiais notaram 2 perfurações na região do peito do jovem, provavelmente causadas por uma faca. Os policiais fizeram uma busca por Átila no apartamento, mas não o encontraram em lugar nenhum. Eles teorizaram que ou ele tinha sido sequestrado por quem cometeu o crime, ou ele tinha sido morto em outro local. O apartamento em que ocorreu o crime foi isolado, e a equipe de perícia chegou ao local para fazer uma investigação forense. Posteriormente, os corpos de Alice Adams e Tibor Vaz foram encaminhados para uma autópsia. De acordo com o relatório do médico legista, Alice tinha 22 perfurações em seu corpo, causadas por uma faca. A maioria das perfurações foi na região do peito e das costas. A causa do óbito de Alice foi uma hemorragia, consequência dos inúmeros ferimentos. Já Tibor Vaz tinha 2 perfurações na região do peito,
também causadas por uma faca. Essas perfurações atingiram o seu coração, e assim como Alice, Tibor morreu devido a uma hemorragia, por consequência dos seus ferimentos. Em ambos os corpos foi encontrado o DNA de uma terceira pessoa. De acordo com o relatório, o DNA era masculino, e havia indícios de que o dono desse DNA teve relações tanto com Alice quanto com Tibor. Durante a perícia realizada no apartamento, foram encontradas as facas utilizadas no crime, garrafas de bebida alcoólica vazias e uma pequena quantidade de drogas. Por 2 dias, os detetives e a equipe de perícia trabalharam no apartamento, recolhendo o máximo de evidências possíveis. No 3º dia, quando eles foram até o apartamento novamente para continuar os trabalhos, se depararam com a porta de um dos quartos fechada. Isso era muito estranho, pois ninguém da equipe policial havia fechado aquela porta, e era para todas as portas dentro do imóvel estarem abertas. Ao tentarem abrir a porta, os policiais perceberam que havia uma cama do outro lado, bloqueando a porta. Isso era mais estranho ainda, pois isso significava que alguém que estava dentro do quarto havia colocado aquela cama ali para bloquear a passagem. Os policiais então forçaram ainda mais a passagem e conseguiram empurrar a porta junto com a cama, entrando no quarto. Ao vasculharem a cama, que era do tipo box, os policiais tiveram uma surpresa. Attila Ban, que eles achavam que havia sido sequestrado ou já estava morto, estava dentro da cama e vivo. Attila estava completamente nu, cheio de sangue e bêbado. Ele tinha cortes profundos nos braços, pescoço e também nas nádegas, causados por uma faca. Quando os policiais perguntaram o que havia acontecido, ele apenas gesticulou, comunicando-se por sinais, dando a entender que não estava em condições de falar. Os policiais ficaram confusos sobre como Attila havia conseguido entrar no apartamento sem que ninguém o visse, já que o local estava sob vigilância policial. No entanto, não demorou muito para que os policiais percebessem que Attila, na verdade, nunca havia saído do apartamento. Esse tempo todo, desde o dia do crime, Attila esteve escondido dentro da cama, um local que os policiais não haviam verificado. Attila foi levado para o hospital, onde recebeu cuidados médicos devido aos seus ferimentos. Depois de se recuperar, os detetives conversaram com Attila para colher seu depoimento e tentar entender o que aconteceu naquele apartamento. Nesse ponto, os detetives já suspeitavam de Attila, mas tudo ainda era apenas uma teoria. No entanto, após algum tempo de conversa, Attila confessou o crime e contou aos policiais os eventos ocorridos na noite de 9 de agosto. Segundo Attila, ele sugeriu uma comemoração a Tibor por ele ter sido aprovado na Universidade de Budapeste e pediu que ele convidasse Alice. O trio passou a noite bebendo e comendo alguns petiscos. Em dado momento, Attila tomou uma substância conhecida como poppers, uma droga usada geralmente para causar excitação. Essa droga é popularmente conhecida como a droga do amor. Attila disse que, depois de um tempo, as coisas esquentaram entre o trio e eles decidiram ir para a cama juntos, onde todos tiveram relações uns com os outros. No entanto, algo acabou dando errado, e Attila teve um ataque de fúria, amplificado pelos efeitos da droga que ele havia tomado. Nesse ataque de fúria, Attila pegou uma faca na cozinha e foi para cima de Alice, desferindo 22 golpes nela. Alice tentou correr, mas foi em vão. A sala do apartamento foi o máximo em que ela conseguiu ir. Depois de tirar a vida de Alice, Attila colocou um travesseiro em cima da cabeça dela. Ele disse que fez isso porque a expressão no rosto dela era tão terrível que ele não queria olhar. Attila então foi até Tibor, que estava no quarto. Tibor, muito bêbado para conseguir reagir, levou 2 golpes na região do peito, que atingiram o seu coração. Attila disse que, depois de tirar a vida de Tibor, ele cortou as roupas do rapaz, deixando-o completamente nu, e foi tomar banho com o corpo dele em uma banheira. Por isso, o corpo de Tibor tinha pouco sangue. Attila o havia limpado. Nesse momento, Attila teria tentado tirar a própria vida com a mesma arma que usou no crime, mas não conseguiu. Ele então retirou o corpo de Tibor da banheira e o colocou na cama. Attila pegou um secador e voltou para a banheira. Ele ligou o secador na tomada e o jogou dentro da banheira, que estava cheia de água.
Sua intenção era eletrificar a água para depois entrar dentro e assim tirar a sua própria vida, mas isso não funcionou. Átila então cortou a lateral da cama box, onde o corpo de Tibor estava deitado. Ele pegou alguns suprimentos, um pouco de água, o seu aparelho celular e entrou no buraco que havia feito entre os colchões da cama. Para que ninguém visse a entrada que ele havia feito no colchão, ele tampou o rasgo com um lençol. Dentro da cama, Átila usou o seu aparelho celular para acessar a internet e, com isso, entrou no seu Facebook e postou que gostaria de acordar daquele pesadelo. Ele fez pequenos furos no colchão para que pudesse ver ao seu redor enquanto estivesse escondido. Átila permaneceu escondido dentro da cama por 2 dias, enquanto os detetives e a equipe da perícia investigavam a cena do crime em busca de evidências. Quando os policiais não encontraram Átila em lugar nenhum, eles rastrearam o celular dele. No entanto, o local indicado pelo rastreio apontava que o celular estava em um raio de 300 metros quadrados do apartamento. Os policiais jamais imaginaram que Átila estava o tempo todo escondido dentro da cama, bem na cena do crime. De noite, quando a equipe policial deixava o apartamento, Átila aproveitava para sair do seu esconderijo, comer, beber água e usar o banheiro. Mesmo que quisesse, Átila não conseguiria sair do imóvel, pois havia um policial de vigia na porta para guardar a cena do crime. Além disso, o apartamento de Átila era localizado em um andar superior. Desse modo, se ele tentasse pular pela janela para escapar, não sobreviveria. Na segunda noite em que esteve escondido no apartamento, Átila tentou tirar a própria vida novamente, mas não conseguiu. De acordo com os policiais que trabalharam no caso, a cena dentro do apartamento era digna de um filme de terror. O espaço na cama em que Átila ficou escondido por 2 dias estava exalando um cheiro insuportável, já que estava cheio de sangue, urina e fezes do criminoso. Depois de se recuperar dos ferimentos, Átila foi formalmente acusado pelos crimes e enviado para uma prisão, onde aguardou o seu julgamento. O caso teve grande repercussão na Inglaterra e também na Hungria, já que 2 das pessoas envolvidas eram desse país. Todo o enredo parecia um filme de terror, e as capas dos jornais foram estampadas pelo título Um Monstro Embaixo da Cama. Uma clara referência a Átila Ban, que se escondeu dentro da cama por 2 dias. A mãe de Alice Adams, cujo nome é Sarah, deu uma declaração dizendo que a família toda estava consternada. Ela disse também que uma de suas filhas, após perder a irmã, desenvolveu ataques de pânico e teve uma mudança drástica em seu comportamento. A perda de Alice foi algo trágico para a família e causou uma mudança para pior na vida de todos eles. Alice Adams foi enterrada em sua região natal e, de acordo com fontes, cerca de 500 pessoas compareceram ao seu funeral para se despedirem. A mãe de Tibor Vaz, cujo nome é Rosalia, também deu uma declaração sobre o seu filho. Ela disse que Tibor era uma ótima pessoa, que gostava muito de trabalhar na Inglaterra e estava muito feliz, pois finalmente havia sido aceito na Universidade de Budapeste. O jovem estava com viagem marcada para a Hungria no dia 30 de agosto e estava muito empolgado, pois iria ficar perto da família e dar início aos seus estudos. Rosalia disse também que Átila prometeu pessoalmente para ela que iria cuidar de Tibor e não deixaria que nada acontecesse a ele. Ela disse que confiou em Átila e que o tratava como se fosse um filho. Jamais passou pela cabeça dela que ele seria capaz de fazer o que fez. Rosalia agradeceu todo o apoio que recebeu da polícia de Londres e disse que não havia palavras que pudessem descrever a dor que estava sentindo naquele momento. O funeral de Tibor Vaz ocorreu em sua cidade natal, na Hungria. De acordo com fontes, centenas de pessoas compareceram à cerimônia para dar o último adeus. O julgamento de Átila Ban teve início em 9 de julho de 2012. No tribunal, os promotores apresentaram diversas evidências de que Átila estava obcecado por Tibor e tinha muitos ciúmes dele. Algumas testemunhas disseram que Átila perseguia Tibor, mesmo o rapaz dizendo que não estava interessado. Em sua declaração, Átila disse no tribunal que não se lembrava de muita coisa naquela noite. Ele disse que apenas se lembrava de que ele, Alice e Tibor tiveram relações,
mas que depois, quando acordou no dia seguinte, todos já estavam mortos. De fato, havia fluidos masculinos tanto em Tibor quanto em Alice, cujo DNA pertencia a Átila. Isso indicava que eles realmente tiveram relações, mas não dava para saber se foi consensual ou não, já que as duas vítimas estavam muito bêbadas. No dia 18 de julho de 2012, Átila Ban foi considerado culpado pelos crimes contra Alice Adams e Tibor Vaz. Ele só poderá solicitar a liberdade condicional em 2038. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.